Olá, nesse novo exemplo nós vamos mostrar um processo de interação onde o atendimento do chatbot será complementado pela intervenção de um atendente humano no processo. Iniciando então um atendimento, percebam que já nós colocamos uma denominação para o nosso atendente virtual, demos um nome para o nosso persona de NAC e agora podemos também usar isso como uma maneira de humanizar esse atendimento, torná-lo menos frio. E dando sequência, ele novamente nos solicita a identificação do usuário, que são 4 dígitos. Se eu tentar digitar o 5º dígito, ele não irá aceitar, né? Ele sabe que a máscara da identificação desse usuário são 4 dígitos finais que nós precisamos. Prosseguimos pelo mesmo caminho. E em qualquer processo da nossa sequência de atendimento, se vocês não viram o nosso outro vídeo completo ainda, eu sugeriria que vocês olhassem a dinâmica completa de toda a abertura de um chamado. Em qualquer etapa desse processo de atendimento, nós teremos a opção de passar o atendimento desse usuário para uma equipe externa, seja por um botão que é disponibilizado em alguns momentos da conversa, então esse recurso de um botão para solicitação do atendente pessoal pode ser liberado só em algumas das etapas do atendimento, não em todas, né? Eu poderia estar já dentro de abertura de um chamado, tendo solicitado isso, e aí também ter uma outra opção, além do botão, por uma opção de menu. Por quê? Porque passa a ser uma opção razoável dentro daquele ciclo da conversa que essa pessoa busque por um atendente, ou mesmo numa terceira situação, onde o bot solicita uma informação para o usuário e o usuário não fornece essa informação de modo adequado. Você pode estabelecer um processo de 1, 2 ou 3 tentativas, ou, né, um número de tentativas que você personaliza para que essa pessoa vá falar com o atendente. Então, por qualquer um desses canais que você solicite, né, essa conversa pode ser transferida, e essa conversa sendo transferida, você percebe que aqui eu já deixei a minha tela do meu atendente também minimizada, e ele está me avisando que eu, como atendente, também tenho uma conversa que foi solicitada para mim. Então vejam, eu já recebo aqui como atendente da central do Service Desk a conversa que foi iniciada pelo robô, onde eu percebo que o robô sim se identificou, e depois dele ter se identificado, ele prosseguiu com o ambiente de atendimento, até que aquela pessoa, tendo dito que queria abrir um chamado, ela desistiu de abrir sozinha, e ela disse: eu gostaria de falar com você, atendente. E a partir desse momento, então, a conversa se transformou numa conversa convencional, onde esse atendente pode dar o seu olá, né? Pode usar recursos de emoticons, né? para fazer as suas definições, pode trabalhar com personalização também de itálico, negrito nas frases que ele vai enviar, e a nossa conversa vai prosseguir lá com a outra ponta, né? As duas pontas conversando. A partir do momento em que essa interface recebe a informação que veio lá do outro lado, ele também prossegue com a sua conversa, tendo os mesmos recursos do lado de cá para conversar, até que uma das pontas não queira mais, né, prosseguir na conversa convencional, encerre essa conversa do convencional e possa retornar lá para o bot, né? Então ele sabe que ele foi transferido, conversou com o atendente, e a partir desse ponto ele pode até dar continuidade novamente na conversa através do bot, fazendo o processo final, tentando buscar outros assuntos, ou até respondendo a uma pesquisa de satisfação, eventualmente, que seja feita, registrando talvez esse atendimento, né? Quer dizer, produzindo o seu protocolo de atendimento aqui, para que também o atendente lá do outro lado não precise produzir esse chamado necessariamente manualmente lá. Isso também aceleraria o seu processo de atendimento da intervenção manual, porque o bot faria essa função de finalizar o atendimento, gerar o histórico de toda a conversa que foi produzida. Então, no chamado 769, nós teremos toda a interação feita, tanto pelo bot, como a interação feita pelo atendente humano. A gente sabe que o chamado é o nosso chamado 10769, isso que foi produzido. Então, se nós viermos aqui consultar nosso chamado 10769, nós vamos poder perceber que foi um chamado da área do nosso suporte, né?
ele produziu aqui um histórico da conversa, a gente só mapeou no resumo de que esse chamado foi transferido lá para o atendente e retornou de lá, mas nós temos a conversa integral disponível, né, como um anexo da conversa, onde a gente pode ver que parte dela foi feita pelo atendente virtual e parte desta conversa foi feita por um atendente chamado Paulo Técnico. Então, aqui a gente percebe uma interação do olá, bom dia, aquele olá que foi dado com um smiling faces, né? Então aqui a gente tem só um arquivo texto, nós substituímos o emoticon pelo nome do emoticon que foi apresentado lá do outro lado, e que logo em seguida o próprio usuário pediu para encerrar essa conversa. Ele não quis falar com o atendente quando ele recebeu o emoticon lá. Então, também a gente tem essa visibilidade da conversa integral. Na conversa resumida, que é a conversa que vem para dentro da descrição do chamado, né, você define que parte da conversa será reproduzida nessa conversa resumida que nós chamamos aqui. Mas, de qualquer maneira, nós verificamos que foi feito todo o encaminhamento e que essa conversa ainda foi deixada para uma intervenção da sua equipe de retaguarda. Também ela poderia ter sido produzida já com status encerrado. Ela foi deixada para a sua equipe de retaguarda, ela foi encaminhada também para um especialista que vai fazer a verificação desse chamado na retaguarda e aí sim proceder com a finalização dele, o que quer que seja. Então essa é uma nova dinâmica de interação do bot com intervenção do atendente e retorno ao bot. Veremos novos exemplos, fiquem atentos.